o que fez o pré-candidato decidir disputar a Prefeitura de Lages? Antes de responder o porquê, eu quero dizer quem é o Lio Marim. Né? Fique à vontade. O Lio Marim é um sujeito que veio para Lages há mais de 45 anos, que trabalhou a vida toda, que estudou, que aqui em Lages veio com a sua família, né, em busca de melhores condições de vida. Trabalhou como açougueiro, trabalhou como motorista, como entregador de rancho, foi estudar, foi garçom, foi vendedor para ajudar a família nas suas despesas de manutenção com o ensino. Se formou, foi advogado, 5 anos aqui em Lages. Aí fez concurso para o Ministério Público, para promotor de justiça. Fui aprovado na primeira prova que fiz, uma coisa um pouco rara, porque é um concurso bastante concorrido. Fiz uma carreira no Ministério Público exitosa, porque eu ocupei os principais cargos dentro da instituição. Fui Procurador-Geral de Justiça, que é o cargo máximo da instituição. É o chefe dos promotores e procuradores de justiça. E aí, nessa função, eu tive a oportunidade, além de o Procurador-Geral ser a pessoa que tem a atribuição para processar autoridades com prerrogativa de foro, prefeitos, deputados, governadores, secretários, enfim, essas autoridades, eu também administrei o Ministério Público. É o ordenador de despesa, é aquele que decide quais os rumos que o Ministério Público caminha. O orçamento do Ministério Público é maior que o orçamento de Lages. Mais de 4.700 pessoas trabalham no Ministério Público e a gente fez a gestão disso. Então isso nos deu bagagem, isso nos deu conhecimento para aceitar um desafio que é gerir uma prefeitura como Lages. Eu me sinto preparado para exercer essa função porque administrei já um órgão público da dimensão que é a Prefeitura de Lages. A legislação que se aplica para gerir o Ministério Público é a mesma que se aplica para gerir o município de Lages, né? A lei de contratação de servidores, a lei de licitação, a lei de responsabilidade fiscal, enfim, é toda a mesma. E para que você faça uma boa gestão pública, você tem que conhecer da legislação e tem que conhecer da burocracia pública. Porque se você não conhecer, não dominar e não souber resolver, a máquina para. E o seu conhecimento sobre a cidade, já que o senhor é uma pessoa nova na política, está vindo agora, o seu conhecimento sobre a cidade, sobre os bairros. Eu vim para Lages faz 45 anos, então eu moro em Lages há muito tempo. E agora, como pré-candidato, eu tenho circulado, eu acho que é importante, tenho circulado todos os bairros justamente para ouvir as pessoas, porque você só vai poder administrar algo que se você o conhece. Tem uma questão que o pessoal comenta muito, porque o Lio Marim, né, ele é um nome novo na disputa das eleições, como pré-candidato, porém, quando foi feita a nomeação por Raimundo Colombo, na época governador do estado, para procurador-geral, né, acredita-se que existe uma relação próxima entre o pré-candidato, né, do União Brasil, o Lio Marim, e o próprio Raimundo Colombo, que é um líder do PSD e é o partido que está administrando hoje o município. Existe essa relação próxima entre Raimundo Colombo e o Lio Marim? O Raimundo Colombo foi amigo do meu pai já é falecido, sepultado em Lages, inclusive, sempre foram bons amigos. Trabalharam nas mesmas siglas partidárias, então há um conhecimento muito antigo. Quando eu fui eleito Procurador-Geral de Justiça, o Procurador-Geral de Justiça é eleito pelos seus pares. A gente passa por uma eleição e aí sim o governador nomeia. Ele até pode escolher entre os mais votados aquele que ele quer. Mas, como tradicionalmente já vem sendo feito aqui em Santa Catarina, ele sempre escolheu o mais votado. Então, eu sempre fui o mais votado entre os meus pares e foi esse o motivo que ele me escolheu. Não foi qualquer favor político, deixar bem claro. A gente tem uma relação institucional e acaba tendo uma relação pessoal. Então, nós nos conhecemos, nós sabemos dos nossos valores, nós temos muitas coisas em comum. E eu não tenho como recusar o apoio, a orientação de uma pessoa com o conhecimento, com a qualidade, com a experiência política do Raimundo Colombo. Então, o que o senhor faria de diferente caso eleito prefeito? Primeiro, eu acho que nós temos que modernizar, temos que inovar a Prefeitura de Lages. Hoje nós vivemos a era da inteligência artificial, nós temos que usar a tecnologia a favor do cidadão, né? Tem várias aplicações hoje da tecnologia, desde de digitalização dos documentos para que você tenha um acesso à informação rápida, para que a pessoa, quando vai buscar uma certidão, não tenha que ir lá num depósito
buscar a caixinha que tem a informação do sujeito para alguém manipular, para daí sair uma certidão. Isso hoje não tem mais sentido. Na área da saúde, por exemplo, quanta aplicação pode se fazer, né? Eu estava ouvindo essa semana, inclusive, na televisão, que Jaraguá instituiu o telemedicina 24 horas. Isso é uma coisa que eu já venho falando aqui, não é porque eu ouvi agora, mas quem tem me acompanhado, eu já tenho falado muito sobre a telemedicina, que é algo que nós temos que aplicar. A pessoa de casa, do conforto do seu lar, consegue fazer uma consulta, consegue receber a sua receita. Eu sei que alguma coisa já tem Lages, mas não está funcionando como deveria. Uma das grandes reclamações é que aquelas pessoas que têm que necessitam fazer uso contínuo de medicamento, eles periodicamente têm que renovar sua consulta. E aí o que acontece? Sua receita. A sua receita, desculpa. Aí eles têm que ir no postinho num dia, marcar a sua consulta, para no outro dia ir na consulta, para daí pegar a receita, para ir buscar o medicamento. Isso, nos dias que nós estamos, não tem mais sentido. Não tem por que fazer a pessoa sair de casa de madrugada, no rigoroso inverno de Lages, para fazer isso. Você consegue fazer de casa, com o seu celular. Eu sei que nem todos têm acesso à tecnologia, mas a grande maioria tem, a tendência é aumentar cada vez mais. E nós temos que disponibilizar isso para o cidadão, até para aliviar as unidades básicas de saúde. E na área administrativa, os programas se autogerenciam, você libera funcionários para fazer outras coisas mais importantes. Você ganha tempo, você dá transparência, porque tudo que está no sistema, qualquer um consulta a qualquer momento. Se está no sistema, qualquer um sabe onde é que está e ninguém pode omitir. E ninguém fica devendo favor para ninguém porque o sistema está ali e ele tramita sozinho. Muitas reclamações, por exemplo, na questão das creches, né? Que hoje, a partir dos 4 anos, é só meio período e as mães precisam trabalhar, né? A família precisa trabalhar. Onde é que fica a criança num outro período? Tem que ter creche em tempo integral. E eu já detectei que o que está faltando é espaço físico. Espaço físico é coisa fácil de resolver. Você constrói algo, é uma despesa, não fica repetindo aquela despesa como se fosse pessoal ou outras dessa natureza, né? Há quanto tempo o senhor vem se preparando para ser um pré-candidato aí à prefeitura do município? Há quanto tempo faz que o senhor tomou essa decisão? Hoje, o que mais me motiva, o que faz com que eu poderia estar aposentado, né? Poderia estar tranquilo em casa, não, mas deixe o conforto dessa minha situação e me dedique a Lages, é o sentimento de retribuição, é poder fazer algo para aquelas famílias que, como nós, precisam trabalhar, precisam prosperar, que elas não precisem sair de Lages para conseguir uma condição de vida melhor, para conseguir ser feliz, para que seus filhos tenham colocação, tenham emprego. Eu não fiz carreira política e não pretendo fazer carreira política. Eu quero me doar um período para contribuir, para ajudar a Lages a crescer, para ajudar as pessoas a terem uma qualidade de vida melhor. Então, uma das minhas metas, um dos meus projetos é criar uma forma de compensar e homenagear o empresário que gera mais emprego, que gera mais receita, dar reconhecimento, assim como as empresas que vêm de fora acabam recebendo incentivos fiscais, doação de terrenos, tantas outras coisas. Por que o nosso empresário local não pode ter isso? Temos que reativar aquela área industrial dos índios, temos que criar outras áreas industriais para proporcionar que o empresário local tenha condições de crescer. E eles merecem mais do que qualquer outro que estão a vida toda investindo em Lages. Tem um nome já em vista para ser vice no União Brasil nessa corrida eleitoral? E toparia ser vice de uma outra chapa, de uma outra coligação partidária, se caso for definido em convenção? O vice só vai ser definido lá no momento das convenções e aí vai depender, né, das parcerias, coligações, né, os partidos que estejam juntos. Isso vai ter que ser uma decisão conjunta entre todos eles. E assim, sem parecer ser arrogante, de forma muito humilde, eu quero dizer, eu acho que me preparei, até me perguntou, há 4 anos eu já venho pensando nisso, me preparei e eu acho que a forma como eu tenho de contribuir para Lages é sendo prefeito. Eu quero dar o melhor de mim, quero dar todo o meu conhecimento, toda a minha energia, enfim, tudo que eu tenho de melhor para ser prefeito de Lages. Como se fazer então para arrecadar um pouco mais ou gastar menos na administração? Eu acho que as duas coisas têm que ser feitas. Aumentar a arrecadação, uma das formas, como eu falei, é estimular o empresariado para que gere emprego, gere receita, as empresas em geral, né? Nós temos que ver as despesas do município, o que dá para enxugar. Uma das primeiras coisas a serem feitas é analisar os contratos que existem. O pessoal fala muito em reduzir pessoal,
Mas isso é uma situação complicada, porque se você reduzir pessoal, você reduz a capacidade de entrega de serviço. Então isso tem que ser olhado com muito cuidado. Estando na prefeitura, a gente vai fazer essas avaliações. Hoje eu não partiria por essa opção, tá? E assim, aí outras formas é buscar recursos, buscar empresas, buscar parcerias com outros parceiros, né? Buscar recursos no governo federal e no governo estadual. Há muitos recursos, tem que se fazer projeto e correr atrás. Usar os próprios deputados, né, que nós temos para que tragam recursos. Um deputado federal ele consegue trazer, só de emenda parlamentar pessoal, 37 milhões por ano. O estadual, se não me engano, é 16 milhões de reais por ano. Nós temos que pedir a colaboração desses parceiros também, para que ajudem lá, para que ajudem a nossa região. Lages teria uma dívida a longo prazo de quase 110 milhões de reais. Como o pré-candidato pensa em administrar, então, Lages, sabendo que tem essa dívida já de saída? Quando se fala em 110 milhões, realmente é um valor astronômico. Mas nós temos que contextualizar isso aí dentro do orçamento do município e contextualizar dentro do prazo para pagamento dessa dívida. Eu não tenho dados melhores, chegando na prefeitura a gente vai verificar, mas não é algo que preocupe. O orçamento que foi encaminhado agora para a Assembleia Legislativa do município de Lages é 840 milhões de reais. Eu acho que isso tende até a crescer um pouquinho, que tem aquela superávit que acaba acontecendo. Então, é um pouco mais de 10% do orçamento de Lages. Se contar que isso pode ser uma dívida a ser paga a longo prazo, ele pode representar 1%, 2% da receita ao ano. Não é nada impactante, significativo. Eu não vejo isso como um motivo de preocupação. O que nós não podemos é continuar aumentando essa dívida, né? Caso eleito, em montar o seu secretariado, seria de pessoas competentes nos locais? Seria de pessoas novas na política? Como que seria? Qualificação e experiência é indispensável. Conhecimento técnico, né? Eu gosto muito de aproveitar o pessoal da casa, que já tem conhecimento, que já sabe como a máquina funciona. Mas é claro que tem pessoas também de fora muito qualificadas, com uma visão muito boa. Então é conciliar essas duas horas e, claro, formar uma equipe de qualidade e uma equipe comprometida, que venha para a prefeitura com o propósito de trabalhar. Motivar o nosso servidor também, que a gente sempre está um pouco desmotivado. A hora que uma pessoa motivada, ela produz por 3, 4, 5 pessoas muitas vezes. Então nós temos que trabalhar nesse sentido também. Nós temos a questão do Lages Previ em Lages, mas esse é um sistema previdenciário dos servidores municipais e que é uma situação bastante preocupante, pré-candidato, porque ele é deficitário. A questão previdenciária do funcionalismo, ela hoje está dividida em duas situações. Tem o fundo previdenciário, que são para aqueles que ingressaram a partir de 2013, e essa está superavitária, está muito bem encaminhada, não gera problema. E tem dos antigos, que é o fundo... Agora até me fugiu. Tem o outro fundo, então, que esse sim é deficitário. Esse o município, agora no mês de maio, teve que complementar em 3.780 mil reais, e a tendência é ir crescendo. Já existe até um estudo, um cálculo atuarial, que ela vai crescendo até 2042 e aí depois começa a diminuir. Mas nós temos que reduzir isso antes, não podemos deixar chegar nesse ponto. E a previdência é um problema hoje mundial, não é só de Lages, né? Porque as pessoas estão vivendo mais, então tem que acabar contribuindo por mais tempo, tem que rever isso aí. A questão política, esse projeto, pelo que eu soube, claro que a gente depois vai se informar melhor, ele foi encaminhado para a Câmara sem ouvir os interessados. Eu acho que tem que retirar esse projeto de lá, tem que sentar com os servidores, tem que sentar com o pessoal da prefeitura e tem que fazer uma avaliação séria, porque todos têm interesse em que o seu sistema previdenciário funcione. O servidor tem interesse de garantir que ele vai receber a aposentadoria dele integral. O município tem interesse de que consiga pagar isso sem comprometer as contas da prefeitura. Então, eu acho que a questão política, e isso já acho que está até começando a se encaminhar, é tirar o projeto de Lages, rediscutir, encaminhar e rever. Aí a gente consegue diminuir esses valores. Qual o seu pensamento sobre a construção de um centro administrativo, um prédio próprio para o município? Acho que a preocupação do prefeito é cuidar das pessoas. Então, primeiro passo, vamos cuidar das pessoas. Vamos cuidar daquelas crianças que não têm creche, das pessoas que não têm medicamento, que precisam do atendimento lá na unidade básica de saúde. E isso é prioridade. Então, vamos primeiro nos dedicar a isso, tá? Eu entendo que a unificação do centro administrativo, ele é interessante, ele gera economia, ele gera eficiência, né? Ele pode ser feito, mas
Isso com critérios e com cautelas, sem comprometer as contas do município. Dá para fazer parcerias, por exemplo, parceria público-privada, que muitas vezes a empresa constrói, você vai pagando anualmente, o valor que se pagaria em aluguel, daqui a pouco é o valor que paga ali. Eu fiz isso no Ministério Público e lá a gente conseguiu adquirir um prédio praticamente com o valor dos aluguéis. Então isso tem que ser calculado, revisto e feito desde que aquelas prioridades básicas do cidadão não sejam afetadas. Mas eu acho um projeto bem interessante.